As deficiências de um homem são as mesmas de sua época. Suas virtudes e sua grandeza pertencem a si mesmo, disse Goethe. Dos muitos fatores que influenciam nossa saúde psicológica e o curso geral de nossa vida, as pessoas com quem passamos mais tempo são as que mais contribuem para essa influência. Ideias, emoções e estilos de vida são contagiosos e, portanto, tendemos a pensar e a nos comportar como nossos pares. Se interagirmos principalmente com indivíduos deprimidos, ansiosos ou neuróticos, ou com pessoas que estão sempre duvidando e dando desculpas porque as coisas não podem ser feitas, esse medo de viver passará para nós. Por outro lado, se nosso grupo social é composto por indivíduos resilientes, corajosos e ambiciosos, então temos a possibilidade de nos inserir em uma espiral ascendente. Reconhecendo a forte influência de nossos colegas, uma maneira simples de melhorar nossa vida é parar de gastar tanto tempo com indivíduos que não exibem os traços de caráter que desejamos cultivar. Mas, embora isso seja fácil na teoria, pode ser difícil na prática, dependendo do tipo de vida que desejamos levar. Se nosso objetivo é apenas trabalhar, ganhar o máximo de dinheiro possível e buscar incessantemente status social ao longo do caminho, será relativamente fácil encontrar pessoas que compartilhem esses valores. Se, no entanto, o desenvolvimento de uma personalidade mais completa e o cultivo de uma vida significativa for nosso objetivo, encontrar pessoas com tais aspirações pode ser mais difícil. Aqui, encontramos um problema. O tempo não para enquanto procuramos os grupos sociais ideais para nos incorporarmos. Cada dia que passa é um dia nunca mais recuperado. Se não podemos nos cercar de indivíduos que nos inspiram e nos ajudam a tornar-nos seres humanos melhores, pelo menos devemos aprender a resistir à atração descendente que exercem sobre nós, a coexistir com más influências e a seguir em frente com o caminho escolhido, independentemente do comportamento de nossa família e amigos. Pois, embora nosso ambiente social seja influente no curso de nossa vida, não é determinante. A história fornece muitos exemplos de indivíduos que cresceram nos piores ambientes e que, apesar de tais obstáculos, os venceram e construíram uma vida diferente. Robert Greene, em seu livro As Leis da Natureza Humana, aponta para o grande autor russo Anton Chekhov como um excelente exemplo de superação. Chekhov nasceu em uma cidade russa no Mar de Azov, uma cidade que ele mesmo descreveu como cheia de bêbados, ociosos, preguiçosos e analfabetos. A vida em sua casa não era melhor. Seu pai era um homem com um pavio curto e frequentemente batia em seus filhos. Quando fez 15 anos, seus 2 irmãos mais velhos abandonaram a família e se mudaram para Moscou, o que piorou a vida de Chekhov, pois aí ele se tornou o foco principal da brutalidade de seu pai. Pouco depois da partida de seus irmãos, a loja da família faliu, e para evitar a prisão do devedor, seu pai fugiu para Moscou, seguido pela mãe e seus 2 irmãos mais novos. Chekhov, no entanto, foi deixado para trás e forçado a ser independente aos 16 anos. A juventude de Chekhov era claramente uma dificuldade, e ele tinha mais razões do que a maioria para mergulhar em uma vida de autopiedade ou se afogar em álcool, como seu irmão mais velho. Em vez de cair em uma espiral descendente e perpetuar a disfunção de sua família, ele queria provar que era possível um outro modo de vida. Como escreve Robert Greene, Chekhov fez um voto para si mesmo, não mais se curvando e se desculpando com as pessoas, não mais reclamando e culpando. Não há mais vida desordenada e perda de tempo. A resposta para tudo foi trabalho e amor. Trabalho e amor. Para se sustentar, Chekhov se tornou um tutor, enquanto continuava a frequentar a escola. Ele se formou com notas tão altas que lhe foi oferecida uma bolsa de estudos para a Faculdade de Medicina em Moscou, dando-lhe a chance de se reintegrar com sua família. Em vez de demonstrar raiva e ressentimento por maus tratos no passado, Chekhov reconheceu que seus pais também eram vítimas de uma má educação e, eventualmente, alguém teve que quebrar a cadeia da disfunção de sua família.
ele se matriculou na Faculdade de Medicina e, em seu tempo livre, escreveu e publicou contos e artigos para ajudar a aliviar as dificuldades financeiras de sua família. A devoção de Tchekov ao seu trabalho, seja ele como escrito ou a prática médica, e sua capacidade de cultivar os hábitos necessários para se destacar, foram que deram a ele a liberdade de superar sua situação social. Passar mais tempo criando e produzindo, como ele fez, fortalecerá muito nosso senso de si e diminuirá o sentimento de desamparo que mantém as pessoas trancadas em más situações. Além disso, focar em alguma forma de trabalho intrinsecamente gratificante e tornar-se bom nisso, abre novas oportunidades que podem nos colocar em contato com pessoas que compartilham melhor nossos valores. O problema para muitas pessoas, no entanto, é não aceitar que elas também podem cultivar os hábitos e habilidades necessárias para se destacar em alguma coisa. Uma vez com esse pensamento, quando questionadas a respeito, tais pessoas criam uma história sobre por que sua situação é diferente, ou por que sua família e amigos são realmente culpados por tudo que há de errado na vida. Mas enquanto outras pessoas podem tornar nossa vida muito mais difícil, são nossas escolhas e ações, ou a falta delas, que realmente moldam quem nos tornamos. Se pudermos abafar o ruído do ambiente social por uma parte do dia e focar no cultivo das habilidades e hábitos necessários para nos mover na direção de quem queremos nos tornar, então lenta, mas seguramente estaremos nos orientando para um eu superior. Juntamente com uma nova devoção ao nosso trabalho, devemos também adotar uma nova atitude em relação ao mundo social e ver as pessoas de uma maneira mais análoga à maneira como vemos os objetos inanimados do mundo físico. Deveríamos olhar as pessoas, em outras palavras, como fatos. Essa abordagem fortalece nossa determinação e diminui a capacidade de más influências nos levar de volta ao nosso antigo modo de ser. Ou como Robert Greene explica, as interações com as pessoas são a principal fonte de turbulência emocional, mas não precisa ser assim. O problema é que estamos continuamente julgando as pessoas, desejando que elas fossem algo que não são. Queremos que elas pensem e ajam de uma certa maneira, na maioria das vezes, da maneira que pensamos e agimos. E porque isso não é possível, porque todos são diferentes, estamos continuamente frustrados e chateados. Em vez disso, veja outras pessoas como fenômenos, tão neutros quanto cometas ou plantas. Eles simplesmente existem. Trabalhem com o que eles lhe dão, em vez de resistir e tentar mudá-los. Faça do entendimento das pessoas um jogo divertido, uma solução de quebra-cabeças. Tudo faz parte da comédia humana. Ver as pessoas como fatos não significa que interagimos com elas de maneira fria e impessoal. Significa apenas que paramos de tentar alterá-las e fazemos o possível para aceitá-las da maneira mais completa possível, com falhas e com toda a sua bagagem. Não apenas nossos amigos e familiares apreciarão nossa aceitação, mas não perderemos mais nosso tempo tentando mudar nossos pares através de pregações e argumentos. Pois, como Carl Jung observou sabiamente, a melhor maneira de mudar alguém próximo a nós não é com palavras, mas com exemplo. Uma criança certamente se deixa impressionar com a grande conversa de seus pais. Mas eles realmente imaginam que ela é educada por isso? Na verdade, são as vidas dos pais que educam a criança. O que eles acrescentam por palavra serve, na melhor das hipóteses, apenas para confundi-la. Embora uma mudança de atitude possa ajudar a diminuir a influência negativa que outras pessoas exercem sobre nós, também precisamos reconhecer que, embora uma vida social seja importante, nem todas as interações sociais contribuem para nosso bem-estar. Alguns relacionamentos são tão tóxicos, algumas interações são tão vazias, e algumas pessoas são tão egoístas, que terminar certos relacionamentos e se afastar é simplesmente a maneira mais eficaz de nos movermos em frente. Mantenha-se afastado de pessoas que tentam menosprezar suas ambições. As pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as pessoas excelentes fazem você sentir
que também pode se tornar excelente, disse Mark Twain. Se tomarmos essas medidas de dedicar nosso eu de todo o coração ao nosso trabalho, vendo as pessoas mais como fatos e aceitando-as como são, e finalmente encerrando os relacionamentos tóxicos de nossa vida, descobriremos que, como Chekhov, uma grande transformação nos acontecerá. Teremos superado a força descendente de nosso ambiente social e nos tornado um exemplo para nossos pares, quanto ao que eles também podem alcançar. Mais tarde em sua vida, Chekhov escreveu a um amigo com uma ideia para uma história, refletindo a sua experiência de vida. E as palavras que ele escreveu nesta carta podem servir de inspiração para todos aqueles que se sentem presos à força descendente de seus pensamentos e ambiente social. Escreverei sobre como esse jovem tira o escravo de dentro de si mesmo, gota a gota, e como, em uma bela manhã, ele acorda e descobre que o sangue que corre em suas veias não é mais o sangue de um escravo, mas o de um ser humano real.